Palavra de Deus que está aqui no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 22, no verso 49, diz assim: E fez Josafá navio de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Bom, Israel estava num período em que o seu reino estava dividido, Reino do Norte e Reino do Sul, onde o Reino do Sul ainda se esforçava para servir a Deus e ainda tinha boas coisas. Porém, o Reino do Norte não se atentava mais à aliança que Deus fez e não servia a Deus mais perfeitamente. Então o rei Josafá vai fazer uma aliança com Acasias para buscar ouro em Ofir. Só que Deus não vai se agradar dessa decisão. E aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do verso 35 ao 37, nós vamos ter realmente esse fato por completo. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazer navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Nós vemos exatamente o exemplo de alguém que servia a Deus como o rei Josafá e alguém que não servia a Deus. E devido ao que Deus tinha reservado a vida de Josafá, ele manda uma advertência e quebra os navios. A gente entende que Deus não estava querendo o mal de Josafá, nem o mal de Israel, mas estava ensinando que aquele não era o jeito de prosperar. Para muitos daquela época, talvez fosse um grande acordo, um belíssimo acordo diplomático entre um reino que já foi um só. Pensa. Mas aquela aliança não vinha da parte de Deus. E Deus tem amor aos seus servos. E Deus avisa os seus servos. Nunca se esqueça. Deus sempre vai falar com você na linguagem que você consegue entender. E esse texto também nos traz algumas lições. Que Deus não abençoa aquilo que não foi direcionado por Ele. Pode ter campanha que for, janeiro profético, o que for. Se não é da vontade de Deus, Ele não vai abençoar. Às vezes parece que a gente quer ajudar a Deus. Parece que a gente quer fazer assim de uma forma que realmente Deus é obrigado a aprovar aquilo que a gente está planejando. Não funciona assim. Não são os nossos planos que são os melhores. São os planos de Deus que são os melhores para nós. A intenção era boa, vamos buscar ouro, vamos prosperar o reino. Mas o projeto naufragou. Deus nos deu livre-arbítrio. A gente pode fazer o que a gente quiser. Mas o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas faz Ele permitir situações como essa, que os navios se quebram, que realmente aquela parceria que você tinha, aquelas amizades se dissipem. Mas não é porque Deus é mau, não. Ele quer nos preservar. E principalmente preservar a nossa alma de cair no fogo do inferno. As
pessoas esquecem dessa realidade. Esquecem que Deus é amor. E Ele ama os seus filhos. E como ama, não quer vê-los na perdição eterna. E aí a gente entende logo que tem coisa que a gente planejou certinho, mas não foi aprovado no céu. Aquele relacionamento, aquela parceria de emprego, talvez, estava fora da direção de Deus. Por isso que se acabou, por isso que se foi. É livramento. A prosperidade vem de Deus, mas eu sempre digo que Deus sabe o nível que nós podemos prosperar. Ah, mas por quê? Porque Ele sabe exatamente o nível que eu posso prosperar e que eu vou continuar servindo a Ele, e a minha alma vai ser salva, e eu vou continuar sendo um instrumento na mão dEle. Mas Deus também sabe o nível que, se eu prosperar demais, talvez eu me afaste dEle. E assim o inimigo toma por um laço e lança a pessoa em destruição, principalmente por causa do pecado. E não precisa ir muito longe não, principalmente o pecado da soberba. Eu sou, eu posso, eu faço. Cuidado. Às vezes Deus nos permite fazer como o salmista no Salmo 121, olhar para os montes, o monte das riquezas materiais, o monte das alianças que você tem com alguém que tem realmente poder sobre algo, alguma coisa. E Deus permite olhar para todos esses montes e não ver socorro, mas para que a gente olhe e contemple que o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Era isso que Deus queria que Josafá entendesse, que era Ele quem provia e prosperava, e não através da aliança de alguém que não servia a Deus, de alguém que tinha um péssimo exemplo. E a gente também entende, em toda porta aberta de Deus. E Josafá errou ao se associar com quem Deus já tinha rejeitado. Cuidado. Porque quando a gente insiste em se associar, em ter um relacionamento de amizade com alguém que Deus já rejeitou, isso principalmente traz destruição. E Deus alerta uma vez, talvez duas, mas o livre-arbítrio Ele não vai excluir, é a sua escolha. Ele alertou Josafá com os navios que se quebraram em Ezion-Geber. Então ele tomou uma atitude de não se associar com quem já foi rejeitado por Deus. Mas Deus também usa o fracasso, a quebra dos navios, para redirecionar o justo. Foi juízo? Foi. Mas também foi livramento. Deus quebrou os navios, mas não quebrou Josafá. Ele quebra os teus planos, mas Ele salva a tua alma.
Assim nós entendemos, devemos ter cuidado com as alianças que comprometem a nossa fé. O que compromete a nossa fé, tudo aquilo que compromete a nossa integridade, aquilo que nos torna diferente de Jesus. A palavra mesmo diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós também entendemos que devemos calar todas as vozes, escutar a voz de Deus antes de qualquer direção e entender que Ele fala conosco, mesmo os naufrágios que podem acontecer na nossa vida. Isso também nos ensina a discernir o tempo de Deus, e que o tempo de Deus não é o nosso time de agora. Não. O tempo de Deus é o tempo de Deus, e Ele sabe realmente entregar as suas bênçãos no momento e na hora exatas. E o que falta nós, às vezes eu refleti um pouco mais. Antes de tomar uma decisão, consulte a palavra de Deus, consulte ao Senhor nas suas decisões. Como diz o versículo, consagre ao Senhor os teus planos. É apresentar: Senhor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Qual é a tua vontade? O que o Senhor me diz? Mas muito mais que esperar uma resposta através de alguém, é ter intimidade com esse Deus que fala conosco e que fala da maneira que nós conseguimos entender. E se você está quebrado como os navios, ou vendo as tuas situações como o naufrágio que aconteceu em Ezio-Geber, Deus não quer a tua destruição, Ele quer teu realinhamento com a vontade dEle. E se o problema é o barco, Ele te ajuda a construir outro barco, mas Ele também te ensina a perguntar: Senhor, qual é a direção que eu devo ir? Outro versículo também nos consola, que diz assim: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está em ti, pois o teu servo confia em ti. Confiemos no Senhor e venhamos a cada dia desfrutar do seu direcionamento, e com o direcionamento dele também fluímos da paz que excede todo o entendimento. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente.